adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Amém, povo santo. Vamos nos colocar de pé nessa noite? Essa é a última sexta-feira do ano de 2022. E aí, como está o seu coração nessa noite? Um ciclo está se findando para que um novo se inicie em nossas vidas. E nós sabemos que Deus tem muitas palavras de bênçãos para este novo ciclo que se inicia a partir, do próximo dia de amanhã, de amanhã para domingo. E nós vamos estar aqui no nosso culto da virada. Glória a Deus! Vocês vão estar aqui, amados? Para a gente estar orando na presença do Senhor juntos. E nós cremos nesse novo tempo. 2023 vai ser o ano da plenitude e do avivamento. Nós temos certeza que esse vai ser um ano de busca, vai ser um ano onde nós vamos ser plenos no Senhor. Para que através das nossas vidas, o avivamento se espalhe através da nossa casa, da nossa família, em nome de Jesus. Então nós cremos que Deus tem um novo tempo de intimidade comigo e com você nesse novo ano que se inicia. Você crê assim? Eu quero liberar uma palavra que está lá em Jeremias, no capítulo 29, a partir do verso 11. E eu gostaria que você recebesse no seu coração essa palavra, diretamente da parte do Senhor, para mim e para você. Que diz assim: eu é quem sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Eu serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Até aí, amados. Que palavra maravilhosa. Que você possa sair daqui convicto disso. Que aqueles que buscam o Senhor vão achá-lo. Será que hoje nessa noite você pode dizer: eu vou te achar, Senhor? Porque o meu coração quer te buscar. Amém? Então, agora nós vamos fazer uma oração. E eu gostaria que você repetisse essa oração comigo, tá bom? Nós vamos agradecer ao Senhor através do decreto que nós oramos todos os dias de 2022. Então nós vamos agradecer a tudo aquilo que nós colocamos diante de Deus a partir deste decreto. Então diga assim comigo: Senhor, eu te agradeço, porque este ano foi o ano da decisão. Foi o ano de eu fazer escolhas decisivas na minha vida. Eu te agradeço porque eu me posicionei estrategicamente e sob o comando do Espírito nos tornamos verdadeiros filhos de Deus, manifestando a natureza e o caráter do nosso Redentor Jesus. Este tempo foi um tempo de alinhamento da nossa visão. Nós declaramos que territórios foram conquistados. Nós alcançamos os perdidos da nossa casa, dos nossos parentes, dos nossos amigos. Nós fomos para o vale da decisão, porque nós decidimos fazer escolhas práticas que apontaram o Deus a quem servimos. Nós estabelecemos em nossas vidas as prioridades do reino e passamos para o próximo nível. Este ano para nós foi marcado pela consagração. Nós cremos que o Senhor conclamou
o seu povo a santificação pela palavra. E nós dissemos sim para essa convocação e buscamos o Senhor em oração e jejum. Nós tivemos consciência sobre o tempo de guerra que nós estávamos passando em 2022. Nós aquietamos a nossa alma, ouvimos a voz de Deus e cremos que a vitória é do povo de Deus. Diga mais forte: a vitória é do povo de Deus. Mais forte: a vitória é do povo de Deus. Aplauda o Senhor. Aleluia, aleluia. A vitória é nossa. Você é muito mais do que vencedor. Amém? E é isso que nós queremos declarar nessa última sexta-feira do ano. Nós iniciamos o ano cantando essa canção e nós vamos finalizar com ela. Vamos cantar junto? Nenhuma arma contra nós prospera. Cante. A escuridão não prevalecerá, pois eu sirvo a um Deus vitorioso. Meu Deus não falhará. Esse é o nosso Deus. Meu Deus não falhará. A vitória eu posso ver. Diga. A batalha, a vitória eu posso ver. A batalha pertence ao Senhor. Obrigada, Senhor, porque nós finalizamos mais uma etapa em nossas vidas com a bandeira da vitória levantada. Obrigada, Senhor. O nome de Jesus é poderoso. Em toda guerra Ele é vencedor. Eu não temerei o inimigo, pois eu sei qual será o seu fim. Sim, eu sei qual será o seu fim. A vitória eu posso ver, a vitória eu posso ver. A batalha pertence ao Senhor. A vitória eu posso ver, a vitória eu posso ver. A batalha pertence ao Senhor. A vitória eu posso ver, a vitória eu posso ver. A batalha pertence ao Senhor. A vitória eu posso ver, a vitória eu posso ver. A batalha pertence ao Senhor. Oh, aleluia. Celebre ao Senhor aí do seu lugar. Celebre a Ele. Comece a agradecer pelas bênçãos liberadas sobre a sua casa neste ano. Comece a liberar. E nós vamos declarar que nada que vem contra nós resistirá ao poder de Deus que está sobre as nossas vidas. Aleluia. O mal que vem contra mim, tu transformas para o meu bem, para o meu bem. O mal que vem contra mim, tu transformas para o meu bem, para o meu bem. O mal que vem contra mim, tu transformas para o meu bem.
Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Que o teu reino venha sobre nós, Jesus. Nós clamamos, nós pedimos. Nós queremos mais de ti. Sob o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra Odeia
aplauda Ele. Aleluia. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Nós rendemos a Ti nosso perfeito louvor e adoração, porque só Tu és digno, Tu és o motivo de estarmos aqui. Tu és santo, 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 santo. Será que é do seu lugar você pode fechar os seus olhos? Feche os teus olhos. Permita que nada tire agora o foco da sua adoração a Deus. Porque foi para isso que nós estamos aqui nessa noite. Para entregar ao Senhor a perfeita adoração a Ele. Porque só Ele é digno. Só Ele é digno. Só Ele é santo. Só Ele é digno. Aleluia. Tu estás aqui, Senhor, porque sabemos que Tu habitas em meio aos louvores. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre, Senhor, nós queremos Te ver. Mostra quem Tu és e enche o meu coração. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Aleluia. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu. Tu és santo, santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz o mundo. Nós iremos continuar construindo a nossa casa na rocha que é Jesus. Nós iremos construir a nossa casa no fundamento que é o Senhor Jesus. E nós queremos que este ano vai ser o ano no qual você vai ser cheio, 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 até transbordar. Aleluia! Declare: eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser
transforma, que nos liberta. Aleluia. Aleluia. Nós queremos ter o teu caráter, Jesus. E nós queremos confiar em ti. Confiar que nós servimos a um Deus poderoso, a um Deus maior, a um Deus grande. Oh Senhor, nós queremos chegar a esse nível no qual nós não teremos medo, nós não iremos desanimar, nós não iremos retroceder, porque existe um Deus grande que é por nós. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não existe, não há Deus tão grande como nosso Deus. Mais uma vez. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Aleluia. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Lá do início, vamos cantar juntos? Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Pai, nós te agradecemos por este momento tão especial. O Senhor nos trouxe para este lugar. E como é bom entender o teu propósito para as nossas vidas. Talvez você esteja aqui sem entender o que é que você está fazendo neste lugar esta noite. Deus te trouxe aqui
Deus tem algo para você esta noite. E você deve aprender a receber em nome de Jesus. Que a sua bondade e misericórdia te encontre nesta noite com a mente desarmada e o coração aberto para receber tudo que Ele tem para a sua vida, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Olha para quem está do teu lado, cumprimente alguém bonito, alguém bonita. Se não tiver aí, olha aqui para frente. Brincadeira. Diz boa noite, como é que vai? Seja bem-vindo, Deus abençoe. Que alegria de recebê-lo aqui. Que alegria de recebê-la aqui. Quem está no culto hoje pela primeira vez? Desse lado primeiro. Como é o teu nome? Ivan. Do lado do Ivan, Cláudia. Sejam bem-vindos. Tá bem? Quem mais? Primeira vez. Segunda vez. Terceira vez. Ah, sim, essa é a Cíntia, a irmã da Janaína. Eu não posso esquecer o nome dela, que é o nome da minha esposa. E o Gabriel. Tudo bem, Gabriel? Seja bem-vindos. Cadê a Laura, Ci? Quando ela vier, eu chamo ela de Laurinha. De Laura. Quem mais? Primeira vez. Segunda, terceira, quarta. Que Deus possa abençoar aquele loirinho bonito lá atrás. Cabelo cor de gema de ovo. Meu Deus do céu. Tá bonito, Juninho. A mulher gostou? É o que vale. Ela que fez isso? Eu sei. Mulher tem essas manias mesmo, viu? Ela fala, vou deixar o Juninho muito bonito. Mas é bonito só para ela. Quem olhar diz, meu Deus, como você está lindo. É brincadeira, ficou legal. Não é? O Leandro não tem muito o que falar, porque não tem como fazer essa arte na cabeça dele. Amém? David está bem? Legal, glória a Deus. Tudo bem contigo, Charlão? Maravilha, glória a Deus. Claudete, querida, do coração, Gabriel. Aleluia. Esse vídeo que vocês mostraram aí é para soltar hoje ou não? 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 Então cuidado. Tá bom? Senão estraga a surpresa. Quem mais? Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Maravilha. Queridos, eu gostaria de convidar vocês sempre para, quando chegar aqui na igreja, fazer o seu check-in. Check-in é o seu registro de chegada. Então, você faz isso no seu Facebook para poder divulgar o reino de Deus, para que as pessoas saibam que você é de Jesus, um discípulo de Cristo. E alguns muitas vezes perguntam, eu vi que você marcou que estava na igreja da fé cristã, onde é que fica essa igreja? E essa pessoa diz, olha, eu frequentava uma igreja, mas eu parei, eu preciso voltar. Algumas vão dizer até para você, ora por mim, porque eles pensam assim, vai numa igreja, sabe orar pela gente, e você não pode desapontar, tá bom? Uma outra coisa, compartilha o culto desta noite, cuidado com o telão aí. Cuidado com o telão aí, menino. Cuidado com o telão aí, ó. Você pode compartilhar o culto desta noite e não esquece de curtir e também de deixar um comentário, tá? Um comentário legal, bacana, bonito, educado. Amor, amém? Mesmo que você não faça isso agora, faça depois, tá bom? Se você não está seguindo Igreja da Fé Cristã, por favor siga, é importante para nós você nos acompanhar, tá bem? E receber de Deus aquilo que Ele tem para a sua vida. Uma outra coisa,
Temos o nosso canal no YouTube. Você pode entrar nesse canal, Igreja da Fé Cristã. É aquele canal que tem a pombinha branca e preta. Por quê? Porque tem gente que colocou o nome de Igreja da Fé Cristã e não podia, porque o nosso nome está registrado em marcas e patentes. Então, se eu quiser exigir que eles mudem o nome, eu até posso fazer isso, mas não entrei nessa demanda, né? Uma outra coisa, vocês podem ter ali inúmeras pregações para poderem ouvir, e isso vai alimentar o seu coração para que você possa viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida de forma plena. Aquele que não entende esse princípio de se encher de Deus vai receber pouco daquilo que o céu tem preparado para ele. Então é muito importante que vocês façam isso, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana. Também deixa lá o seu comentário, não esquece de dar o like. Se você ainda não tocou no sininho, toca no sininho para você receber as notificações e as atualizações daquilo que nós postamos para abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém? Então tá bom. Deixa eu falar do culto da virada. É importante você estar aqui amanhã às 10 horas da noite. Nós costumamos passar a virada na presença de Deus. Então a igreja vai estar cheia, vai estar bonita, vai estar arrumada para poder receber os irmãos. Antigamente nós fazíamos um lindo jantar para 300 e poucas pessoas, era um negócio impressionante. Mas com o advento do coronavírus, do Covid, da pandemia, isso tudo descarrilou a locomotiva. Então nós estamos aos poucos, não é? Nos recompondo, e este ano nós não vamos fazer, né? Alguns anos também optamos por não fazer, não só pelo trabalho, é trabalhoso, mas é compensador nós estarmos juntos, fazer algo para os irmãos, enfim, é algo assim muito legal. Só que existe uma série de questões, não só financeiras, logística, e até alguns irmãos que vão viajar, que não vão estar aqui, que vão passar com a família. Então chega uma hora que a gente vê que é melhor cada um passar de acordo com aquilo que já programou, não é? Tanto no Natal como no Ano Novo, eu faço igual ao Papai Noel. Ho, 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 ho. Eu vou na sua casa, fico lá uns 15 minutos, saboreio, numa casa um franguinho, no outro um peru, no outro um chester, no outro uma leitoa, no outro um pernil, no outro uma panqueca, no outro uma lasanha, e no fim da noite eu estou igual ao Papai Noel. Aí tem o Ano Novo. Os irmãos já, pastor, passa comigo, passa com a gente, vai em casa. Não dá para ir em todo lugar, não é? Bem que eu gostaria muito, né? A Elaine e o Júlio vão fazer um réveillon daqueles lá, não é? A irmã Nice, não é? O irmão Maurício, e outros irmãos e outras irmãs também. Mas você sabia, tem gente que não sabe onde passar. E sabe como é que está a coisa hoje em dia? Eu vou dormir. Não liga mais nem para Natal, nem para Ano Novo, nem para nada. Se você conhecer algum desses irmãos, sabe o que você faz? Convida ele para passar com você. É ou não é? E Deus vai te abençoar. Você alegrar a vida de algum irmão. A coisa está deixando a gente antissocial. Pode ver como é que é. A gente não quer estar mais com ninguém, a gente não quer mais estar com pessoas, a gente não quer estar mais envolvido com nada, a gente foge de abraço, de beijo, repele, fala, não, mas... compra um presente para dar para você, fala, por que comprou? Gastou dinheiro, não desce nada, eu não comprei nada para você.
Então, as coisas estão ficando assim. A Bíblia diz que nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria. O teu não pode esfriar. Amém? Então você tem que ser uma pessoa simpática, carismática, bacana, bonita por fora, bonita por dentro. Amém? E o segredo não está no banquete. O segredo está naquele momento, não é? Na graça que Deus coloca no nosso coração de estar contemplando mais um ano de vida, não é? Mais uma transição, mais uma mudança. Agora está chegando 2023 e a companhia que é boa. Eu não é? Quer gente mais legal do que você? Se eu pudesse, chamava todo mundo para passar o Réveillon comigo. Acontece que eu vou passar em algum lugar, que eu não sei nem onde eu vou passar, mas eu vou passar. Eu acho que eu vou passar lá com a Gabi e com o Fabrício, né? O seu Marcelo, a Dona Isabel, o Márcio e a Cris. E o Augusto. Não, acho que eu vou lá a Cíntia. Cíntia, você ajuda, pilota lá o fogão com a Laurinha? E aí, Rossane? A Rossane acho que passa junto, né, Rô? Ô, coisa boa. Que foi, Jana? O que você está aprontando aí, minha filha? A Jana monta esquema. Depois eu não sei nem para onde. O irmão fala: o pastor não foi em casa. Eu falei: não estava sabendo, irmão. Eu falei com a Jana, eu falei: fala comigo, né? Tá certo, tá bom. Queridos, vamos aprender um pouco da palavra de Deus? Vamos lá. Abra a sua Bíblia comigo, por favor, em Mateus, no capítulo 7, versículo de número 24. Mateus 7, 24. Segunda-feira, Leise entra de férias, ela vai fazer uma viagem internacional, olha que chique, vai para Paulo Afonso visitar o pai, ela e a Nayara, né? A gente vai colocar uma tornozeleira nas duas, para saber onde vocês estão, se está tudo bem. Antigamente, na minha época, quando eu era criança, eu me lembro de um comercial na televisão, era um colar, aí tinha chamava SOS, aí colocava as informações da pessoa ali, se acontecesse alguma coisa, a pessoa abria aquilo ali e sabia, né, quem era a pessoa, onde morava, telefone de contato. Então a gente vai monitorar, né? Já que a Naide não assiste, eu vou falar. Ela assiste? Então eu não vou falar do alecrim dourado. Eu vou apanhar hoje. Tá joia, tá certo. Muito bem. Mateus capítulo 7, versículo 24. Os dois alicerces. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Pai querido, continua falando conosco nesta noite, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Obviamente que Jesus está falando sobre uma construção dentro da sua cultura. Nada me impede de falar de uma construção dentro da nossa cultura, para que possamos entender melhor. Quando aqui Jesus fala a respeito dos dois alicerces, ele está falando a respeito da base e do fundamento de uma casa. O que pode derrubar sua casa? Nós não estamos falando da sua
casa onde você mora. Olha a revelação de Deus aqui para nós. Esse texto está falando da nossa vida. Aonde eu construo a minha vida. Qual o alicerce? Qual a base? Qual o fundamento? Porque se você construir a sua vida de qualquer jeito, você vai viver uma vida infeliz. Uma vida sem alegria, sem prazer, sem satisfação. Uma vida sem realizações. Uma vida sem motivos para festejar. Uma vida onde você pode colher coisas boas, como pode colher coisas ruins. Então esta palavra, ela é muito poderosa, porque nos leva a refletir sobre como temos construído a nossa casa, a nossa vida. E eu quero então falar sobre a cultura de Jesus. Naquela época era assim: quando se queria construir uma casa, eles procuravam construir sobre a rocha, sobre a pedra, ou senão eles trabalhavam o alicerce, formando este alicerce de uma forma sólida, com pedras. Então Jesus fala que alguns constroem a sua casa com bom alicerce, com bom planejamento, mas outros constroem a sua casa na areia, sem um bom alicerce. E ele fala a respeito da tempestade. Tanto para a casa boa, aquela que foi construída sobre a rocha, a tempestade é a mesma, só que ela responde de uma forma diferente, ela tem mais resistência. Agora, aquela casa que é construída na areia, é a mesma tempestade, mas ela vai responder de uma forma diferente. Ela pode desabar. Imagina só quantas pessoas estão aqui nesta noite. Você olha para ele, está arrumado, bonito, perfumado, aparentemente está legal, mas você não sabe que a vida dele está ruindo, está desabando, tudo está despencando. É na vida pessoal, na vida sentimental, emocional, afetiva, na vida financeira, no seu trabalho, na sua carreira. Muitas vezes a sua vida está despencando na área financeira, econômica, material. Muitas vezes a questão espiritual, porque a pessoa não leva isso como algo importante. Não foi uma cultura que ela desenvolveu, uma tradição que ela recebeu, ou uma formação que teve desde criança. Não estou falando de ser religioso, eu estou falando de ter uma experiência real com um Deus real. Chega uma hora na sua vida, eu não sei se você sabe, se você não sabe, vai ficar sabendo. Chega uma hora na sua vida que você vai olhar à sua volta e vai ver esta tempestade. Não tem escapatória, não tem aonde se agarrar, não tem a quem pedir socorro. Humanamente você não tem o que fazer. Mas quando você aprende a ter uma relação pessoal com Deus, esse Deus, Ele vai te resgatar. Este Deus, Ele vai te tomar nos braços. Este Deus vai te fortalecer, te edificar, te consolar.
E se Deus vai te dar sabedoria, discernimento, estratégia, então nós precisamos entender como é que eu tenho construído a minha vida. Porque no tempo de hoje, por exemplo, as nossas crianças, os nossos adolescentes e os nossos jovens, eles não são mais preparados para vencer na vida. São acometidos pela preguiça, pela indisposição, não querem estudar, não querem ser ninguém na vida, não tem um projeto de futuro. Hoje parece ser curtição, mas amanhã isso vai fazer falta. Se está difícil para quem estuda, imagina para quem não estuda, para quem não se prepara. Quem podia ter estudado lá atrás e não estudou, se arrepende. Hoje, não importa a idade que você tenha, se você quiser retomar os seus estudos, fazer um supletivo, entrar para uma faculdade, ingressar numa universidade, você pode. A minha primeira faculdade, eu fiz com 40 anos de idade. Naquela época, eles estavam aplicando uma vacina, eu não sei o que é que estava pegando naquela época. Aí entrei na fila para tomar a vacina, porque disseram que era obrigatório. Aí, quantos anos tem? Eu falei, 39. Falou, com 39, você não toma vacina. E eu, na minha inocência, falei, por quê? Não, com 40 não pega mais nada. É que não existiu o Covid ainda. Mas é perigoso. Olha para você ver. Quando você fala que tem 40, tem gente que já torce o nariz. Mas tem um ditado, eu não sei quem foi o mentiroso que inventou, mas diz que a vida começa aos 40. Mas está valendo. Eu acredito que a vida começa quando você quer começar. Ela recomeça quando você quer recomeçar. O que não pode é você ficar o tempo todo choramingando, reclamando, murmurando, blasfemando. E outra coisa, ó, cobrando que os outros façam alguma coisa para você, sendo que você é que deve ter autorresponsabilidade. Para de transferir a culpa, assume responsabilidade. Então lá atrás, tudo isso se amoldava muito cedo. A responsabilidade, o trabalho, o ganhar dinheiro com o suor do seu rosto, com a mão calejada. Ou seja, isso significa que tudo exige um sacrifício pessoal de cada um de nós. Então hoje, como que fica isso? Hoje, esse tempo está deformando esta geração. Sabe como é conhecida essa geração? Está quebrado em nome de Jesus. Mas sabe como que é conhecida essa geração pelos estudiosos? É a geração dos inúteis. Então, imagina que eles prepararam uma geração para ser chamada de inúteis. Eles prepararam uma geração para ser chamada de imprestável. Você tem que falar, não, eu não aceito esse rótulo. Eu não sou inútil e nem imprestável. Olha, você sabia que Deus deu para você talentos lindos, habilidades, dons. Deus, Ele te presenteou com alguma coisa que o outro não sabe fazer, mas Ele deu para você fazer. Tem coisa que você nem descobriu que poderia fazer, e você só vai descobrir quando você se superar, quando você acreditar em você. E por que é que você precisa acreditar em você? Se você não acredita em você, não espere que ninguém acredite. Não coloca a tua vida na mão de ninguém, porque as pessoas vão desacreditar você.
As pessoas, elas não vão animar, motivar, encorajar você. Aí eu vou voltar a estudar para quê? Eu ouvi isso. Por que é que você quer fazer uma faculdade depois de velho? Com 40, não tinha nem cabelo branco ainda. Hoje eu estou com 54. Porque senão você pensa que aconteceu ontem. Porque, né? A minha vaidade não me deixa ser humilde. Então, imagina só. Eu estava enferrujado, gente. Mas depois eu fiz uma pós. Depois fiz outra faculdade de teologia. Encerramos, eu e a Jana, bacharel em teologia. Um curso reconhecido pelo MEC. Depois, estou fazendo bacharel em jornalismo. Porque eu trabalhei em rádio. Eu sou radialista, habilitado. Também jornalista. Só que decidi me aprofundar. E estou fazendo agora, vou fazer esse ano um de psicanálise clínica, para entender melhor você. Só o tripé de Freud para resolver. Só Jesus. É verdade. Mas por quê? Porque hoje se exige habilitação. A Jana está fazendo psicologia, é que ela defende o TCC. E que é a teoria cognitiva comportamental. Legal. Mas ela não pode aplicar os princípios da palavra. Por quê? Psicólogo não pode misturar as coisas. Está entendendo? Então, eu atendo como terapeuta. E se eu puder plantar a sementinha da fé no coração de alguém, eu faço. Não como psicanalista, mas como alguém que vai procurar entender melhor você. Diga, nem eu entendo eu. Olha para o seu irmão que está aí do lado e diga para ele, eu já sabia. Pergunta para ele. Ai, meu Deus. Amados, vocês não imaginam o que é a complexidade do ser humano. Não é? Tem dia que você acorda bem, tem dia que nem você se suporta. Tem dia que você nem se aguenta. Uma vez um irmão foi liberto, os demônios disseram, graças a Deus eu saí dele. Não, a coisa é complicada. Não é? Tem dia que você não quer conversar com ninguém. Tem dia que você dá bom dia até para poste. Até para cavalo. Tem dia que você está temperamental, choroso, sensível. Aí você diz, não sei, eu acho que vai descer para mim. Então, tem dia que, como é que chama esse período que a mulher está sensível? TPM, mas é uma praga também, né? Que a mulher manifesta e ela bota a culpa nessa tal DPM, que não sabe nem que está levando a culpa. Aí o homem fala, como é que eu faço, pastor, para lidar com essa tal DPM? TPM. O bom é que minha mulher não tem isso. Nunca teve. Graças a Deus, ela fica assim o mês todo. Brincadeira. Aqui a gente tem 4 canis na igreja, né? Nós temos 4 cães. A gente tem Deus que vigia, não é? Protege, guarda. A gente tem os anjos do Senhor. Tem câmera pendurada aí. Tem os cães. Entendeu? Ela quer dormir em que baia? Escolhe um deles. É nada, ela não é assim não, brincadeira. Então, queridos,
nós somos complicados de lidar. Aí você quer colocar a culpa em Deus. Deus que é culpado. Por que Deus não me ouve? Por que Deus não faz nada por mim? Tem gente que, pastor, orei para Deus me matar, graças a Deus eu orei para Deus me matar, mas Deus não me matou. Aí eu digo graças a Deus, porque eu já fiz essa oração tola várias vezes. Quando eu não conhecia o amor de Deus, às vezes eu dizia. Elias fez isso. Elias caiu em depressão depois que venceu a rainha Jezabel, isso, a Jezabel, já ia falar Elizabeth III. Aí Jezabel venceu os 700 profetas de Baal, os sacerdotes. Oi? Não, sim, mas é com os sacerdotes, é os profetas e os sacerdotes, aí junto os dois grupos, né? Os 400 mais os sacerdotes lá. Verdade, depois procura lá. Se não tem, tem. Aí o que foi que aconteceu? Depois de matar os sacerdotes e os profetas de Baal, ele entra em depressão. Geralmente depois de uma grande conquista que você tem, porque você coloca assim muita expectativa, você coloca tudo de você, demanda de muita energia, aí você se desgasta, se estressa. Aí ele fugiu quando a Jezabel disse assim, mandou um mensageiro para dizer: amanhã nesse horário, o que você fez para os meus profetas, eu vou fazer com você. E ele fugiu, com medo da sua vida, com medo de morrer. Agora imagina só, se ela quisesse matar ele de verdade, tinha mandado um cangaceiro. E o Deus que guardou ele, e que operou esse milagre tremendo, no Monte Carmelo, não tinha poder para guardar ele, mas ele foi para a caverna, depressivo, mal, descompensou, sabe? Aí ele ficou na caverna: me mata! Deus, me mata! Sabe o que Deus fez? Mandou um corvo levar pão e carne para ele, e deixou ele dormir, porque comer e beber e dormir é terapêutico. Você sabia que muitas vezes o que você precisa é se alimentar melhor, se hidratar e descansar? Um irmão perguntou para mim: pastor, o que você faz geralmente antes de uma pregação? Eu falei: descanso. Olha o que Deus fala para você. Deus, Ele te dá aquilo que você precisa, não aquilo que você pede, enquanto você dorme, diz na Bíblia. Ele te dá enquanto você, Ele te dá enquanto você, mas quando você acorda, quem dá é você. A coisa muda, porque você acorda refeito, recomposto. E tem gente que vai no seu limite máximo. É por isso que a gente sempre orienta: você precisa passear de vez em quando, sempre. Precisa de uma higiene mental. Andar descalço na areia, sentar num jardim, não é? Conversar com os pássaros, né, Tony? Né, Rose? Conversar com os pássaros. Ai, meu Deus. Então, imagina só, gente. Tem pessoas que não vê beleza na vida. Ela não vê porque não procura. A vida para ela é preto e branco. A vida tem tanta coisa bonita para se ver, gente.
Tem tanta gente boa para você conviver, e você quer conviver com gente ruim, de uma péssima laia, tranqueira. Tinha uma irmã na igreja, ela dizia assim: pastor, eu não sei o que acontece comigo, eu tenho o dedo podre. Eu já ia orar pelo dedo dela. Aí ela me explicou o que era. Eu falei: pastor, só pode colocar aqui 30 homens, 30, 29 bons, e um que não presta, que não vale nada. E o senhor manda eu apontar, de olho aberto, eu escolho o tranqueiro que não presta. Eu não sei o que tem comigo. Então, você começa a ficar descontente com a vida. Ninguém presta para você. O problema não é que ninguém presta, é que você faz escolhas ruins. A gente, quando vai no supermercado fazer uma compra, a gente pega o feijão e a gente dá uma olhada nele, não dá? Para ver se aquele feijão tá legal, não tá caronchado, se tá bonito. Porque senão você vai fazer um feijão com muito carinho e ele não sai gostoso, porque é um feijão passado, porque é um feijão que está impróprio para consumo, mas está lá para vender, porque o que importa é ganhar dinheiro. E tem gente que come e não sabe nem o que está comendo. Eu não sei se você é assim. A gente se alimenta, mas não se nutre. Sabia disso? A gente come besteira, mas aquela comida te dá uma sensação de saciedade, mas ela não te nutre, porque não tem vitaminas, proteínas, sais minerais, não tem. Aquilo só é para enganar. Como diz uma pessoa lá da nossa secretaria, eu não vou dizer quem é só para enganar o bucho. Você fala assim, viu, quer comer? A pessoa diz assim: não, eu estou de bucho cheio. Eu não vou dizer quem é, porque é indelicado. Fabrício, você não está bem, você não está rindo nem das minhas piadas hoje? Ele fica assim, ó. Quem senta aqui na frente tem que me dar um apoio de moral, né, Rose? A Rose, ela ri até quando eu falo sério. Tem gente que ri e fala as piadas do pastor tão sem graça. Essa é a graça da gente achar graça em tudo. Sabe o que o meu pai falava? Meu pai tinha um ditado que não era legal, então eu modifiquei esse ditado. Ele dizia assim: quem ri à toa ou é rico ou é bobo. Aí eu coloquei: ou é rico ou é bobo ou é de Jesus. Porque a gente tem que rir à toa, até das nossas mazelas a gente tem que rir. Mas tem gente que acorda de manhã, parece que tomou no café da manhã um copo de vinagre. Tem gente que não fala com ninguém antes das 10. Tem gente que acorda assim, sabe, com aquela tromba, devia ter nascido um elefante. Sabe, quando você acordar de manhã, faça um exercício. Começa o seu dia sorrindo para você. Foi feito um experimento num hospital com pessoas doentes, enfermas, e estas pessoas foram estimuladas a sorrir, a dar gargalhadas, mesmo sem motivo. E esse experimento apontou que essas pessoas que praticavam essa risada, essa gargalhada, elas se curavam mais rápido. Eu lembro de um culto maravilhoso, as pessoas embebecidas, cheias do Espírito Santo.
no dia de Pentecostes, diz que aquelas pessoas que estavam de fora olharam para os 120 do cenáculo e disseram assim: estão bêbados. Você acha que uma pessoa bêbada ela fica composta, belezinha, orando no seu lugar, no espírito? Não, elas pareciam bêbadas, embriagadas. Eu não sei o que elas estavam fazendo, mas a coisa foi tão séria que Pedro disse: eles não estão bêbados, às 9 horas da manhã. Eles não estão cheios de mosto. Mosto era uma bebida forte. Como é que chama aquela de plastiquinho que o pessoal bebe por aí? Não estão cheios de corotinho. Mosto é um corotinho, uma bebida forte, uma cachaça, uma pinga, sei lá o que era. Pedro teve que dizer que não estavam. Agora preste atenção. Uma vez, numa reunião assim, os irmãos cheios do Espírito Santo, aí veio uma unção do riso, e tinha uma irmã que ela estava pendurada nas contas. Eu disse assim: irmã, você tem muita conta para pagar. Ela é cheia do Espírito Santo. Ela, ai, pastor. Ai, ai, ai. O outro irmão, ele estava com o carro tudo atrasado, né? Irmão, teu carro está todo atrasado. Meu Deus do céu, precisa pagar isso aqui, meu Deus do céu. Quando você está cheio de Deus, presta atenção, você não entra nessa deprê, não. Você confia, você sabe. Não tem ideia, mas Deus vai fazer o que precisa ser feito. Então imagina só, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia fala da alegria da nossa salvação. E não pense você que isso também não é um alicerce na sua vida. Porque não pense que você vai vencer carrancudo, mal-humorado, chato. Não vai. Então, acorda de manhã de bom humor. Se disciplina. Ah, mas meu temperamento é assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim. Gabriela, para. Muda. Agora, eu tenho a natureza do meu pai, eu tenho a natureza da minha mãe. Não, agora você tem a natureza de Deus. O zoe de Deus, a vida de Deus. Você sabia que em tudo aquilo que não é legal em você, você pode mudar? E se eu fosse você, eu mudava logo. Eu estava conversando com o irmão esses dias. Eu amo demais esse irmão. Falei: querido, quando você ficar mais velho, ninguém vai te suportar. Ele disse: mas por quê, pastor? Eu falei: você é muito chato, muito crítico, analítico, investigativo. Não seja pesado para as pessoas, seja leve. Não estou falando que você não deve, que não é para você ser sério, não é isso, não é para você ser leve. Nós precisamos ser diferenciados. As pessoas têm que olhar para nós e ver que nós fazemos a diferença. Jesus não disse que nós devemos ser o sal da terra? O que o sal faz? Diferença. O sal tempera. E ninguém está preocupado com o sal, né? Que sal é que você está usando? Que marca é? Quanto custou? O importante é ter sal. Uma vez eu comprei na padaria alguns pãezinhos, não dava para comer, não tinha sal. E não adiantava você tentar ponhar, não dava. Eu fui devolver, falei: olha, tem com sal? Então, sabe, você precisa fazer a diferença, e existe um limite, você não pode salgar demais. Então, você precisa entender que tem o seu limite como servo de Deus, para viver com as pessoas e para ser bênção na vida delas.
E como é bom, né, ter um amigo abençoado, cheio de Deus, que ora por nós, que dá bons conselhos, muitas vezes o ombro para chorar, um abraço, uma carona, né? Leva a gente na lanchonete, paga a conta, aleluia. Mas quando a gente gosta também não pode, a gente tem que pagar também, é ou não é? É uma via de mão dupla. Todo dia o Paulinho me levou, hein? Ele e a Joyce, né? Me convidaram aí para comer um lanche depois do culto. Oh, glória a Deus, usa mais irmãos, Pai, nessa igreja. Eu tenho uma igreja de irmãos muito amorosos, Senhor Jesus, aleluia. Você sabe que a Bíblia diz que chamavam Jesus de comilão e beberrão, olha só. Uma das coisas boas da vida é a mesa, é comer e beber, não é verdade? Eu acredito que Jesus gostava de um bom prato, de uma boa bebida, amém? Na época não existia Coca-Cola, é uma desgraça Coca, não beba Coca, ó, é Coca-Cola, bebe água, tem que ser água natural, água boa, água, nos liberte, Senhor Jesus. Tem uns irmãos aí que tem uma legião de, porque porque para tomar, não conseguir se libertar de uma coca, é uma legião, deve ser um espírito muito daqueles. Então, quais são as bases da sua vida? O alicerce, os fundamentos. Sabe por quê? Se a casa for construída torta, ela cai. Pode ser poucos graus. Se ela for construída torta, sem estar no prumo, ela cai. Então, você não está construindo sua vida torta? Com quem é que você convive? Quem é que exerce influência sobre você? Você tem colocado a sua vida na mão de quem? Quem é a personalidade dominante sobre sua vida? Porque se tiver alguém, sabe o que acontece? Você vai gostar mais do bar do que da sua casa. Você vai viver mais na boca do que na sua casa. Você vai viver uma vida desregrada, uma vida alienada, uma vida sofrível. No começo parece, tudo bacana, né? Mas daqui a pouco você começa a se perder de tal forma, perde a família. Geralmente são pessoas que não têm sonhos, objetivos, metas, alvos, propósito. Sabe, vivem de acordo com aquele hino, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Entendeu? Aí eu digo que é um barquinho na correnteza, pode parar na praia ou pode parar nas pedras. Geralmente para nas pedras. Aí você sofre. Então Deus te trouxe aqui para dizer o seguinte: alguma coisa tem que mudar na tua vida. Como é que você está construindo a tua vida? Dependa de mim para ajudar você, porque eu sou o fiel construtor. Não queira construir tua vida sozinho. Não queira fazer do seu jeito. Você sabe por que a tua vida está do jeito que está? E a casa está toda rachada, a casa está quase caindo, a casa está quase desabando. Sabe por quê? Porque você bate no peito e diz assim: eu mando na minha vida, eu mando no meu nariz, agora eu já fiz 18! Falei igual o professor Gretz agora, né? O Gretz que é desse jeito, aquele de cabelo roxo. Imagina, deixa eu te dar uma fórmula. Se você tentar manter o teu casamento do teu jeito, não dá.
tanto para o marido como para a esposa. Às vezes, você precisa de um mediador para ajudar vocês nas crises e conflitos. Somente a palavra de Deus pode ajudar você a fechar as feridas que foram abertas ao longo da vida. Você sabia que nós temos muitas feridas abertas na nossa alma? É por isso que a gente é do jeito que a gente é, e a gente se comporta do jeito que a gente se comporta. Tem um irmão que chegou e disse para mim, muito querido, ele veio na igreja algumas vezes, ele falou, pastor, gostei muito da igreja, eu só não gostei que nessa igreja vocês se beijam, se cumprimentam, se abraçam. Eu falei, mas lá na outra que você ia também. Ah não, mas lá é separado homem de um lado e mulher do outro lado. Eu falei, mas vocês não se beijam? Sim, mas lá é ósculo santo. Eu falei, se fosse santo não tinha problema beijar. É santo, mas só beijo o homem, é santo, só beijo a mulher beija a mulher. Sei lá como funciona. O que acontece? Dentro dele, tem alguma coisa que foi plantada, em algum momento. Porque a igreja de Deus representa uma família. E como é bom conversar com alguém desarmado, dar um abraço sincero, muitas vezes até um beijo, respeitosamente. Como é bom, sabe, ter boas amizades. Como é bom ser querido. E outra coisa, tem gente que não ganha uma pessoa para Jesus, sabe por quê? Ele não tem amizade com ninguém, ele vai pregar para quem? Para a porta? Então você tem que ser bem relacionado com o vizinho, com a vizinha. Você tem que ser bem relacionado com o camarada do posto, da padaria, do açougue, do mercado, que estuda com você, que faz academia com você, mas quem convive com você, não sabe nem que você é crente, porque você é agente secreto de Deus, você é crente aqui. Uma vez um irmão me disse assim, pastor, o culto é transmitido? Eu falei, é. Ele falou, olha, pede para não me filmar, porque ninguém sabe que eu sou crente. Eu falei, misericórdia, irmão. Jesus disse que aquele que se envergonhar dele na terra, Jesus se envergonhará dele no céu. Ele falou, está na Bíblia isso aí? Eu falei, tá. Mostra para mim então. Aí ele falou, pode filmar então, pastor. Foi humilde. Eu vim de uma época onde a gente levava a Bíblia de livro mesmo para a igreja. Hoje tem muita gente que tem no celular, mas é interessante também você ter sua Bíblia, andar com sua Bíblia, carregar sua Bíblia, rabiscar sua Bíblia, sublinhar sua Bíblia, fazer marcações na sua Bíblia. Aí, na minha época, quando eu era mais novo, tinha gente que tinha tanta vergonha que enrolava dentro de um saquinho de pão, para ninguém saber que era a Bíblia. E na hora, vamos na lanchonete, aí deixava na igreja, para não levar, para não carregar, não tinha onde colocar. E tinha uns que procuravam comprar aquela Bíblia Lilliput, aquela do Gulliver, bem pequenininha assim, ó, né, chaveirinho, assim, para ninguém saber que ele era crente. Eu lembrei de minha irmã muito querida, ela não está mais com a gente. Um dia começou a chover, ela falou assim, pastor, foi, diga, irmã. Ela falou, vai lá no estacionamento, fecha o vidro, porque está chovendo, porque senão molha e estraga toda a Bíblia. Foi, obrigado, irmã. Está vendo? Você tem que achar graça nas coisas. A gente se esforça tanto, vocês pensam que é fácil estar aqui na frente, né? Olha como que vocês assistem o culto. Eu vou mostrar para vocês. Tem uns que fazem assim, ó. Só rabo de zóio.
Tem uns que ficam assim, ó. O culto inteiro. É lindo de ver, né? Aí tem uns que... Aí, tem outras que, né, as mulheres geralmente são assim, você está falando, elas concordam, elas ficam assim. Parece que está na sala de casa, né? Se sente à vontade, concorda, participa, né? Aí tem irmãos que você não pode nem perguntar se ele gostou do culto. Por quê? Porque quem tem que gostar é Deus, o culto que a gente vai para ele, né? Então, não acharam graça de novo, tá vendo? A bola aqui, que a gente quer marcar gol, mas é difícil. Então, aprenda isso. Você precisa ser leve. Agora, dentro disso que eu falei, obviamente, cada um tem sua personalidade. Uma coisa que eu aprendi, sabe o que é? Homem é diferente de mulher. Homem, muitas vezes, ele não mira, não fica olhando. Homem, ele dá os ouvidos. Por isso que a mulher diz, presta atenção no que eu estou falando, olha para mim. E o homem geralmente está prestando atenção, só que ele não é de olhar. E a mulher briga, olha para mim, larga o celular. Desliga a televisão, entra na frente. Porque a mulher quer, tem que dar atenção exclusiva, irmão. Você tem que aprender isso, é princípio. Senão a mulher, ela entra em crise. Meu marido não me ouve, o meu marido não me entende. Agora quando você tem que se treinar. Todos os dias, quando você chegar em casa, você vai dar um tempo para ouvir a esposa. Fala, amor. Sei. Sei. Aí quando ela perguntar da solução, não dê a solução, porque mulher não quer que você dê a solução, porque se der a solução, ela para de falar. Ela gosta de falar, ela gosta de conversar. E o marido, quando o marido não está bem, como que ele resolve os problemas? Calado. Quando a mulher vê que o camarada está quieto, deixa ele no canto dele, logo vai passar, espero eu, em nome de Jesus. Mas como que o homem resolve os problemas? Calado. Ele é mais reflexivo. E como que a mulher resolve? Falando. E a mulher gosta de falar e você tem que saber lidar com isso. Ela vai dizer que você é o melhor cara do mundo. E outra coisa, se você não aprendeu a ouvir sua mulher, toma cuidado com o Rick. Apelido Ricardão. Não, é o nome dele, né? Por quê? Porque geralmente o outro ouve. Quando a mulher encontra na empresa, por exemplo, um cara que é assim, ela fala, eu já tenho quem me ouça em casa. Eu já tenho amigo em casa. Sabe por que muitos casamentos acabam? Porque a mulher vai encontrar um amigo ou o camarada vai encontrar uma amiga. Aí você tem que ser bem pontual. Eu já tenho quem me ouça. Meu marido, minha esposa, é o meu melhor amigo. Aí eu falo isso, eu sei que por enquanto não é, mas vai se tornar em nome de Jesus, é ou não é? Porque as pessoas vão se distanciando tanto, vão se esfriando tanto, vão perdendo tanto a identificação, que o casamento acaba se perdendo. E não pode ser assim, tem que ser diferente. Amém? Então, é aquilo. Num culto público a gente tem todo tipo de pessoa, não é? Vamos lá, vamos caminhar para o encerramento aqui. Aqui no Brasil, quando a gente fala de uma construção, o telhado não é a parte mais importante, as paredes não é a parte mais importante. O acabamento não é a parte mais importante, o mais importante é o alicerce, a base e o fundamento. Muitas vezes se gasta muito mais tempo, muito mais trabalho, muito mais dinheiro no alicerce do que qualquer outra parte da casa. Agora, uma casa mal construída, ela vai ter problema estrutural, vai ter problema de umidade,
vai ter problema de rachadura. E a nossa vida é assim também, amados. Por que muitos não dão valor ao alicerce? Porque o alicerce fica escondido, o alicerce fica enterrado, o alicerce fica oculto. Aí que nós vamos falar agora da nossa vida com Deus, que é um alicerce profundo. É isso que Jesus está dizendo, que o alicerce da sua vida tem que ser o alicerce do ouvir e praticar a palavra. Não é só de ouvir, mas de ouvir e praticar. Versículo 7, 24, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica. Olha o alicerce, é o alicerce de ouvir e de praticar a palavra. E ele fala aqui, no versículo 25, e desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, tinha um bom alicerce, uma boa base, um bom fundamento. A pessoa, ela ouvia a palavra de Deus, ela tinha fé no coração, ela confiava no Senhor. Agora, se você não tiver alicerce, por exemplo, se você vem de vez em quando para a igreja, não vai ter alicerce. Se você ouve de vez em quando a palavra, uma pregação, uma ministração, um ensino, não vai ter alicerce. A gente se expõe muito pouco à palavra. 2 cultos durante a semana, sexta e domingo. Geralmente os irmãos vêm mais domingo. São os domingueiros. Mas 2 cultos é muito pouco. Por isso que a gente chega aqui e incentiva, olha, entra no YouTube, assiste. Aprenda alguma coisa nova, pratica isso. Porque a tua vida vai mudar de acordo com essa abertura que você dá ao Espírito Santo de Deus. Então, é o alicerce, é o tijolinho sendo construído sobre outro tijolinho. E essa argamassa é a palavra de Deus que vai unir. Então imagina, se eu quero viver bem, ser realizado, dar testemunho, dar certo na vida. Imagina, gente, a tristeza de não dar certo na vida. Passa a vida, a gente não constrói nada. A gente não tem história, a gente não deixa legado. Contei já para vocês isso. Uma irmã chegou e disse, pastor, no velório, a viúva chegou e disse assim, pastor, a Bíblia fala que Jesus ressuscita os mortos. É verdade? Eu falei, é verdade. Eu falei, agora essa irmã vai pedir para eu orar para ressuscitar o marido dela. Eu já estava quase pedindo um pastor assistente lá, para me dar um help. Aí, falou, pastor, está na Bíblia? Eu falei, tá. Jesus ressuscitava morto? Ressuscitava. E Jesus fala que a gente vai... Fala, irmã. Marcos capítulo 16 fala. Aí, ela falou, é o seguinte, não quero que o senhor ressuscite meu marido. Irmãos, fiquei tão aliviado naquela hora. Foi uma rajada de línguas estranhas. Você imagina? Então, quem é você? Então você vai ser a partir de hoje um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor filho, um melhor funcionário, colaborador, um melhor estudante, um melhor amigo, um melhor crente, um melhor filho de Deus. Senão, a tua vida vai continuar do jeito que está. Hoje você levanta uma coisa, daqui a pouco cai outra coisa. Uma vez uma família pediu ajuda para nós, e a gente, no começo do ministério, e a gente foi lá ver como ela morava, quais eram as condições.
E a casa era muito precária, chovia mais dentro do que fora, era coberto com um encerado velho, e não adianta consertar uma coisa e tapar a outra com a peneira. Teve que fazer o quê? Pegar alguns irmãos generosos de fé, abençoados, tiramos todo o telhado, refizemos o telhado, o que deu para fazer a gente fez, refizemos parte elétrica, hidráulica, piso, a casa era pequena, e ficou tudo legal. É isso que você precisa fazer na sua vida. Aonde é que está chovendo, aonde é que está goteirando, aonde é que está rachado, aonde é que tem umidade, o que te faz se sentir mal? Aí você vai pedir para Deus te ajudar. Você vai orar hoje, vai dizer assim: Deus, eu quero ser alguém na vida. Eu nasci para dar certo. Sabe por quê? Senão o diabo vai falar na tua mente para você se matar, acabar com a sua vida. Porque você é um peso morto. Porque você só dá trabalho. Não, você é bênção. Você nasceu para trazer alegria. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para deixar a sua marca. Em nome de Jesus. Amém? Então imagine você. No versículo 26 diz: aquele que ouve estas palavras e não as cumpre. Lembra o que eu falei? O alicerce é o alicerce do ouvir e praticar a palavra. Primeira casa, ele ouvia e praticava. Essa aqui não ouvia e não praticava. Então imagina só, é a mesma tempestade. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa e ela caiu. Foi grande a sua queda. Deixa eu te falar, nós estamos encerrando um ano. Hoje é o nosso último culto de sexta-feira do ano de 2022. Tem gente que começou o ano cheio de propostas e está terminando o ano descontente, principalmente com os últimos acontecimentos. Deixa eu falar algo para vocês. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Nós não sabemos quais são os seus propósitos, mas nós confiamos nele. Não está na mão de uma autoridade política. Não está na mão de alguém que detém algum tipo de poder ou autoridade. Nós confiamos no nosso Deus. E vamos continuar em oração. E vamos continuar buscando a Deus. E a Bíblia diz que não devemos desanimar. Virão tempos difíceis. Mais do que nunca nós precisamos nos converter de verdade. Mais do que nunca nós precisamos nos converter de verdade. Sabe por quê? Tem gente que está preocupado com o vento. Tem gente que está preocupado com a chuva. Tem gente que está preocupado com a nuvem. Tem gente que está preocupado com a tempestade. Sabe qual tem que ser sua preocupação? É estar firme em Deus. Firmado no Senhor, na sua palavra. E você vai viver uma outra realidade. Amém? Curva a sua cabeça. Feche os teus olhos, eu vou orar por você. Deus, eu quero orar por cada uma das pessoas que estão aqui neste culto presencial e também por aqueles que aqui não estão. Pessoas que já estão no trabalho, que estão em trânsito, que estão passeando, que estão tirando férias. Nós queremos te apresentar em nome de Jesus cada uma das pessoas com quem nós convivemos. Nós queremos ser bênção na vida delas. Nós queremos fazer a diferença. Nós queremos, de alguma forma, ser um referencial. Com todas as nossas falhas, com todas as nossas fraquezas, nós queremos pedir que o Senhor nos torne melhores, nos mude, nos faça diferentes, que nós possamos romper com tudo aquilo que nos prende à mesmice,
que nós possamos nos desvencilhar de tudo aquilo que virou um vício na nossa vida, um vício comportamental. Em nome de Jesus, Senhor, muda a nossa mentalidade, muda o nosso coração, coloca alegria em nós neste final de ano. Em nome de Jesus, levanta, Pai, pessoas que estão aqui, que estão entristecidas, questões na vida pessoal, emocional, sentimental, afetiva, relacionamento, namoro, noivado, casamento, na vida física. Cura, Senhor, esta pessoa, toca nela nesta noite, liberta desta enfermidade. Olha para esta pessoa que está em crise na área financeira, econômica e material, está se endividando a cada dia. Tu tens poder, Pai, de mudar a rota da sua vida. Em nome de Jesus, prospera, que a tua bênção que enriquece, não empobrece, não acrescenta dores, seja sobre a vida desta pessoa. Libera da tua graça e do teu favor, Senhor, em nome de Jesus. Olha para esta pessoa que está aqui e precisa de um milagre, principalmente aquelas pessoas que não te conhecem, aquelas pessoas que nunca tiveram uma experiência contigo, aquelas pessoas que nunca entraram dentro de uma igreja, aquelas pessoas que estavam afastadas e estão voltando agora, aquelas pessoas que estão aqui, mas não criaram raízes ainda, aquelas pessoas que estão aqui, mas não são daqui. Deus, guarda estas pessoas, protege e livra de toda malignidade. Nós queremos abençoá-las, para que amanhã estejamos juntos, na virada do ano, no culto das 10 horas da noite, que o Senhor traga, Senhor, irmãos aqui, onde nós vamos receber o projeto de vida, para poder entrar o ano, debaixo da tua bênção, da tua vontade, em nome de Jesus, amém? Amém. Queridos, este é o projeto de vida deste ano, nós temos aí na porta, eu gostaria que vocês pegassem, por favor. Este projeto de vida é algo importante, porque você vai escrever algo que você vai orar o ano inteiro. Você vai escrever as questões de saúde, família, vida espiritual, profissional, sentimental e os teus sonhos. Este primeiro colorido fica para você, esse aqui preto e branco você vai dobrar no culto de amanhã e vai trazer, e nós vamos colocar aqui neste altar, e durante todo o ano de 2023, nós estaremos orando pelo seu projeto de vida. Os projetos que aqui estão, nós vamos gravar os testemunhos neste ano de 2023, porque são grandes coisas que Deus fez abençoando o seu povo. Você recebe um imã de geladeira, para colocar na sua geladeira e entender que 2023 é o ano da plenitude e do avivamento, onde você vai buscar aquilo que é espiritual e que só pode vir de Deus. Temos aqui um separador de página que você vai colocar nos livros, que você lê, todos os dias você precisa ler isso aqui, ó. Comece o ano com este ato profético, que é de orar pelo seu projeto de vida. Busque direção de Deus para preencher. Ore e jejue a respeito. Creia que grandes milagres acontecerão este ano. Coloque seu projeto de vida todos os dias diante do Senhor. Faça batalha espiritual, ore no Espírito Santo, profetize, chama à existência as coisas que não são, como se já fossem. E honre a Deus com seus dízimos e ofertas. Isaías 14:24 diz assim: certamente como planejei, assim acontecerá, e como pensei, assim será. Nós temos aqui uma folha para você escrever o teu testemunho do ano de 2022, tá bom? O que é que você recebeu no ano de 2022? E vai entregar, pode entregar na hora da oferta, pode entregar num culto em que nós estivermos aqui, não necessariamente precisa preencher e trazer amanhã, mas o projeto de vida você precisa preencher e trazer amanhã, tá bom? Aqui você tem o programa de leitura do ano. Se você ler 3 capítulos da Bíblia por dia, termina o ano, você leu toda a Bíblia. Olha que bênção, tá bom? E você também recebe este envelope, você vai dar este envelope aqui no culto da ceia, que não vamos cear amanhã,
não é? Como a gente sempre faz, mas este envelope não é para você entregar amanhã, é para você entregar no culto da ceia que fazemos todos os meses, tá bom? E nós também vamos entregar um óleo ungido para você, sem misticismo, mas eu quero que você compreenda que o óleo representa o Espírito Santo. Então, nós vamos orar no culto de amanhã e vamos abençoar este óleo. E quando você for orar pelos doentes, a Bíblia diz que você pode ungir o doente. Nós temos uma referência, tanto em Tiago como em Marcos, não é? Dos doentes sendo ungidos. Ou numa direção que o Espírito Santo te der. Você crê que é o nome de Jesus que tem poder, não é? É a palavra que tem poder. É simplesmente um ato profético, tá bom? E nós vamos entregar também para vocês, porque este ano de 2023 vai ser o ano da plenitude e avivamento. Por quê? Nós temos que buscar aquilo que é de Deus para a vida da gente, amém? Queridos, nós não vamos embora sem antes entregar a Deus uma oferta esta noite. Eu acredito que Deus te abençoou muito no ano de 2022, pela misericórdia de Deus, você chegou até aqui, como pregamos semana passada, até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer, não é? Falando a respeito da pedra de ajuda. Então, que você também tenha um altar na sua vida, que esse altar seja o altar de gratidão, onde você diz assim: eu posso dar, eu posso entregar uma oferta de amor ao Senhor. Muitas vezes você gasta o seu dinheiro com aquilo que não é pão, como diz a Bíblia, com tantas coisas aí que não vão trazer bênção para você. Então esta é uma oportunidade que você tem de estar abençoando a tua vida financeira, a tua vida material, a tua vida econômica. Eu creio que tem coisas na vida da gente que só vão mudar quando você entender a importância do dízimo e a importância da oferta. Enquanto você não entende, não tiver essa revelação no coração, você vive aquilo que você tem vivido. Alguns estão até vivendo uma vida boa, graças a Deus, mas eu estou falando que você vai viver uma vida melhor do que esta. Nada está tão bom que não possa melhorar. E Deus, Ele olha para você, para a sua gratidão, Ele olha para a tua fidelidade, Ele olha para o teu coração. Não é o valor, é a atitude. Então nós temos aprendido a honrar a Deus, como diz a palavra em Provérbios capítulo 3, 9 e 10, tá bom? Separa o teu melhor, vamos entregar para o Senhor. Se você não trouxe hoje, você pode entregar no culto de amanhã, mas separe e entrega a sua oferta de amor em nome de Jesus. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Vamos ficar em pé. Você pode fazer a sua oferta pelo Pix. A nossa chave é o CNPJ da igreja, 01014-097 /1000 ao contrário, -54, está no nosso Facebook, está nos envelopes. Se você preferir, você também pode entregar amanhã, fazer o teu depósito, fazer a tua transferência, ou até mesmo entregar na administração depois, tá bom? Vamos fazer a última oração, vamos abençoar aqui as ofertas, estenda as mãos, diga: Senhor, nós queremos regar agora estas sementes, que elas possam brotar, crescer, florescer e dar muitos frutos para teu louvor, honra e glória. Só eu oro, Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida desta pessoa que contribuiu, desta pessoa que está aprendendo a praticar a tua palavra. Como nós estudamos há pouco,
O dízimo e oferta também é uma base deste alicerce, do ouvir e praticar a palavra de Deus. Que esta pessoa possa construir a sua vida, construir a sua casa debaixo desta bênção. Em nome de Jesus. Abençoe este irmão, esta irmã, o empreendedor, o empresário, profissional liberal, o comerciante, negociante, autônomo, trabalhador, enfim. Abençoe a todos hoje, nesta noite, em nome de Jesus. Que a tua graça bendita seja sobre a vida de todos. Sob a direção do Senhor, eu declaro 2022 como o ano da decisão. Este será um ano de decisão e posicionamento estratégico, onde sob o comando do Espírito verei os verdadeiros filhos de Deus manifestando a natureza e o caráter do Redentor Jesus. Será um tempo de alinhamento da visão para que eu conquiste territórios, alcance os perdidos e arrebanhe de volta os dispersos. Chego ao vale da decisão, um lugar que se faz necessário fazer escolhas práticas que apontarão o Deus a quem sirvo. Esta é a hora de estabelecer em minha vida as prioridades do reino e passar para o próximo nível. Este ano será marcado pela consagração. O Senhor dos Exércitos conclama seu povo a santificação pela palavra. Por isso buscarei a sua face em oração e jejum. Estou consciente de que este é um tempo de guerra. Preciso aquietar minha alma, a fim de ouvir a voz do general, que me dará direção rumo à vitória. Deus abençoe os projetos de vida do ano de 2022, cada pedido de oração. Oro também pela Ângela, que está internada, correndo o risco de perder o bebê. Senhor, em nome de Jesus, põe a mão na barriga dela. Em nome de Jesus nós ministramos um milagre, e nós cremos que a tua graça e o favor alcança a Ângela nesse momento, em nome de Jesus. Abençoe, Pai, cada uma das pessoas que neste momento estão unindo a sua fé, a nossa fé, e formando uma grande corrente de fé. Olha para o doente, para o enfermo, para aquele que sofre, padece, aquele que está com algum tipo de dor. Em nome de Jesus, opera, Senhor, e abençoe cada um segundo a sua necessidade, carência e precisão, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar muito vocês. Vão na paz. Gabriel, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Cíntia, mais uma vez, que Deus possa abençoar vocês, todos vocês. Vão na paz. Amanhã às 10 horas da noite aqui, vão na paz. Deus abençoe.